da Ordem dos Médicos, um espaço de encontro, partilha e construção, sob o tema Um Rumo para a Saúde. É com enorme satisfação que damos início a esta edição que aqui reúne profissionais, investigadores, estudantes e todos aqueles que contribuem para o avanço da medicina. Este congresso é mais do que um evento. É uma oportunidade para refletirmos, debatermos e inspirar ideias e projetos. Ao longo destes 2 dias de trabalhos, teremos conferências, ficaremos a conhecer projetos da Ordem dos Médicos e teremos também momentos de convívio que acreditamos deixarão marca e abrirão caminhos para o futuro. Agradecemos a presença de todos aqui presentes e remotamente. Agradecemos o apoio das entidades parceiras. Que este congresso seja, para cada um de vós, uma experiência memorável. Muito obrigada. Vamos então dar início aos trabalhos com a primeira conferência SNS Sustentável. Serão oradores Alexandre Lourenço, Presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Fernando Leal da Costa, ex-Ministro da Saúde, que estará online, e Maria João Batista, Presidente do Conselho de Administração ULS São João. A moderação estará a cargo de João Mariano Pego, Tesoureiro do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos e Presidente do Colégio de Especialidade de Patologia Clínica. Tem a palavra o Presidente desta mesa, Joaquim Neto Murta, Professor Catedrático Jubilado de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Todos, caros colegas, as minhas palavras são só de agradecimento ao bastonário da Ordem dos Médicos, ao Dr. Carlos Cortes e ao Conselho Nacional, ao professor Manuel Veria-Simão, Presidente do Conselho Regional Centro da Ordem dos Médicos, e dar as boas-vindas a todos para que, obviamente, ainda estamos poucos, mas estes trabalhos sejam o mais profícuos possível. Nós vamos fazer as 3 apresentações, os 3 colegas, e depois no final haverá um período, já estamos um bocadinho atrasados, portanto tem de ser acabar às 10h30, portanto, mas haverá um período de alguma pergunta ou alguma questão, alguma dúvida que tenhamos em relação, quer às comunicações, quer em termos do tema geral, em termos do SNS sustentável. Portanto, eu pedi então ao professor Alexandre Lourenço para iniciar os trabalhos com a sua apresentação, está bem? Portanto, Governação e Modernização Organizacional para a Sustentabilidade. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Primeiro de tudo, cumprimentar o professor Manuel Teixeira Veríssimo e agradecer o convite para estar aqui hoje. Mas evidentemente dar um bom dia a todos e cumprimentar particularmente o professor Joaquim Murta, com quem tive o prazer de trabalhar, e claramente um grande testemunho do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde e particularmente da oftalmologia no nosso país, e depois os meus colegas de mesa, o Dr. Mariano Pego e também a professora Maria João Batista, que é um prazer enorme estar aqui também convosco hoje a falar sobre um tema tão relevante. Eu talvez pedisse para colocar a minha apresentação. Ótimo. E como foi pedido hoje, realmente foi para falar sobre esta matéria, particularmente da governação e modernização organizacional, para garantirmos a sustentabilidade do sistema de saúde. É importante reconhecermos que não é preciso puxar muito pela cabeça ou refletirmos muito sobre os desafios que o Serviço Nacional de Saúde tem. Eu creio que até podemos ir um pouco mais longe, é mesmo o sistema de saúde que está em causa hoje, não é só um serviço público da saúde, e evidentemente nós cada vez temos maior complexidade e dificuldades de garantias de sustentabilidade do sistema, sejam ele de natureza financeira, seja de natureza económica, ou talvez até mesmo de natureza de recursos humanos. Porventura, até o maior desafio que nós temos hoje é num setor altamente dependente de profissionais qualificados, a capacidade que este setor
terá no futuro para atrair e reter talento. E nós conseguimos observar isso em vários países europeus, não é o tema da minha conferência hoje, mas na prática o que conseguimos verificar para várias profissões de saúde, a atratividade é cada vez menor e cada vez a capacidade também de retenção é cada vez menor. Conseguimos ver isso em vários países em enfermagem, conseguimos ver isto em vários países já também na área da medicina e apesar de tudo em Portugal continuamos a viver uma situação talvez ainda de uma ilha em relação aos outros países desenvolvidos, em que continuamos a atrair e a reter pessoas no setor. Muitas vezes discutimos a atratividade das profissões entre o público e o privado, mas para o sistema de saúde continuamos a ter uma grande atratividade, sendo que, evidentemente, em algumas regiões do país, também relacionado com as condições e os custos de vida, a atratividade e a retenção é menor. Infelizmente, em Coimbra não é esse o caso de uma forma genérica, continuamos a manter a capacidade de atração e retenção. Eu geralmente costumo apresentar esta fotografia várias vezes. Esta é uma ponte nas Honduras, a ponte de Choloteca, e costumo utilizá-la como uma metáfora do que é o sistema de saúde hoje. Na prática, o sistema de saúde foi desenvolvido essencialmente na segunda metade do século XX, em termos organizacionais, um sistema muito vocacionado, essencialmente numa concentração de platô tecnológico em hospitais e muito vocacionado para a área de trauma, para a área de doença aguda, e hoje, evidentemente, as necessidades em saúde da população são completamente diferentes do sistema que foi desenvolvido durante esse período. Mesmo o modelo organizacional que nós desenvolvemos, mesmo em níveis de cuidados, os hospitais organizados por especialidades médicas, nós hoje conseguimos perceber claramente que as necessidades da população são muito mais complexas do que os contactos episódicos com o sistema e hoje o sistema tem uma obrigação de desenvolvimento de uma resposta vocacionada para um ciclo de vida que evidentemente não está preparado para o fazer. Aliás, se nós vamos verificar até a história dos hospitais em Portugal, os hospitais, de uma forma genérica, os regulamentos internos continuavam a ser exatamente idênticos ou similares ao Regulamento Geral dos Hospitais de 1968. Ou seja, apesar de todos os elementos tecnológicos que nós sentimos e que ninguém pode comparar o que é que era a medicina em 1968 e o que é a medicina em 2025, a verdade é que o modelo organizacional, por modelo, continua exatamente similar ao que nós tínhamos e desenvolvemos em 1968 e era só comparar o Regulamento Geral dos Hospitais com os regulamentos ainda há poucos anos dos hospitais públicos e privados. E esta disfuncionalidade, aqui evidentemente esta ponte não foi construída numa zona onde não existia um rio, foi uma tempestade tropical que mudou o curso do rio, mas é claramente uma metáfora de um sistema que foi criado para uma função e hoje as necessidades da população são claramente distintas. Permitam-me ser, na parte académica, eu sou uma pessoa que estuda bastante a teoria das organizações, e isto é da Structural Contingency Theory, em que essencialmente, e vou fazer isto muito rapidamente, mas na prática as organizações são feitas com um propósito e para exercer determinado tipo de funções. E o desenho da organização foi exatamente desenvolvido para prestar determinado tipo de funções. Se nós queremos que as organizações façam outro tipo de funções, temos que mudar a sua configuração. Ou seja, não é expectável que, se reestruturar um sistema essencialmente hospitalocêntrico, com o mesmo desenho, ele seja capaz de se desenvolver novas funções mais complexas, focadas no estilo de vida, na prevenção. O sistema não foi desenhado para isso e não é suposto que o faça, por isso existe uma necessidade óbvia de mudar a forma como o sistema está configurado. Isso pode-se fazer, por exemplo, por contingência. Nós no Covid alterámos todas as funções do sistema em função de uma condição clínica, ou mesmo a gestão é que tem a obrigação de mudar a configuração para permitir executar novas funções e claramente funções mais complexas do que só o tratamento ou o cuidado episódico. No caso da ULS Coimbra, e permitam-me trazer isto para a organização que atualmente dirijo, a ULS Coimbra tem características de influência primária, como sabem, uma organização muito diferenciada, com uma componente hospitalar que em muitas especialidades é a única entidade a nível nacional que as desenvolve, mas atualmente tem uma área de influência primária em que também gera a população, ou a saúde da população, de uma área geográfica que vai desde Mira, ou do Atlântico, até à Serra da Estrela. Mas cada um destes municípios conseguem ver claramente uma variabilidade enorme
de dados demográficos e de características sociodemográficas da população, e aqui nesta imagem conseguimos ver claramente que mesmo esta população, e estamos a falar de uma população em que, evidentemente, 40% da população reside no concelho de Coimbra, mas depois em todos os outros municípios conseguimos ver que a nossa taxa bruta de mortalidade é superior à média nacional, a taxa bruta de natalidade é inferior à média nacional e o nosso índice de envelhecimento é muito superior à média nacional. Curiosamente, apesar de termos uma taxa bruta de natalidade, somos a entidade que realiza mais partos a nível nacional. Em termos de organização, são 6 hospitais bastante complexos, 2 maternidades, 69 unidades de cuidados de saúde primários, uma malha e uma rede de prestação de cuidados de elevada complexidade, de mais de 10 mil profissionais de saúde. Eu costumo ouvir muitas vezes dizer que a ULS Coimbra é muito grande com 10 mil profissionais. Eu atualmente vou iniciar novas funções em janeiro como Presidente da Associação Europeia de Diretores de Hospitais, e a maioria dos colegas da direção têm hospitais com 25 mil pessoas ou com orçamentos 4 vezes maiores do que o meu, mas em Coimbra, ou em Portugal, Coimbra é muito grande. O meu ponto aqui é que claramente as características da população e o modelo organizacional exige 3 novas soluções e que exigem um contrato e um novo contrato social ao nível da governação, da organização e do modelo de cuidados. No caso da ULS Coimbra, o que nós procuramos desenvolver de uma forma muito participada foi um Plano Estratégico 2030, que está publicado, que foi aprovado pelas várias entidades e em que foi estabelecida uma missão muito clara, que para além de prestar cuidados integrados, o objetivo é melhorar a saúde da população e o bem-estar da comunidade. Isso foi baseado também num conjunto de valores votados pelos profissionais, 7 eixos estratégicos, em que cada um dos eixos tem um conjunto de ações e de indicadores para serem implementados de uma forma de cronograma ao longo do tempo até 2030, e deste plano estratégico surge um regulamento interno, um novo modelo de organização e instrumental à implementação do plano estratégico. Uma das componentes deste regulamento interno é começar a pensar e obrigar a pensar numa lógica que ultrapassa uma lógica episódica ou por especialidade médica e ao mesmo tempo começa a desenvolver percursos clínicos integrados baseados em condições clínicas, dos cuidados de saúde primários, ou desde a prevenção, cuidados primários, essenciais, até à componente hospitalar, em que começa a desenvolver uma lógica de uma lógica matricial da organização, em que começam a existir clínicas por condições clínicas, algo que o Michael Porter já há cerca de 20 anos falava nas Integrated Practice Units. Portanto, uma vocação da instituição, para além da obrigação de estar organizado por serviço de especialidade, ter também uma lógica matricial em que existe um conjunto de condições em que a organização se foca em resolver problemas complexos de patologias com elevada prevalência e complexidade. Nessa lógica, os percursos clínicos, objetivamente, têm que ter sistemas de informação dedicados. Estas unidades, ou estas clínicas de cuidados integrados, basear-se muito na experiência do doente e depois, evidentemente, utilizar todos os mecanismos que existem para a monitorização remota. Estamos a desenvolver para várias patologias, algumas com diferentes níveis de desenvolvimento, mas, evidentemente, o objetivo aqui é alargar este tipo de modelos ao maior número possível de condições clínicas. Outro aspecto relevante no modelo e no regulamento, na forma como estamos organizados, é ter uma lógica também de descentralização das respostas de base populacional e o desenvolvimento de comunidades de saúde, dividindo o território de acordo com as características da população. Outros aspectos relevantes estão relacionados com a participação, com a necessidade, e criámos 2 figuras já em funcionamento, um provedor do utente que dá voz a utente, um provedor do trabalhador que dá voz aos trabalhadores e cria instrumentos e emite recomendações à instituição, e depois também modelos de articulação, quer particularmente com a Universidade de Coimbra e com a Faculdade de Medicina, mas também agora com a Escola de Enfermagem integrada também na Universidade de Coimbra. Ou seja, novos modelos de organização, novos modelos de participação, em que também os municípios fazem parte nesta lógica de bem-estar e de saúde populacional, que também é criado um Conselho Intermunicipal de Saúde com poderes deliberativos em relação à atividade da organização. Todos estes instrumentos em termos de governação são complementados por um plano diretor, sai hoje para discussão pública, que define todas as áreas e do parque hospitalar, toda a utilização do espaço do parque hospitalar
de Coimbra, um plano de investimentos até 2030, um mapa pessoal até 2030 e um modelo de controle de gestão assegurando que existe um alinhamento estratégico do topo da organização até cada um dos trabalhadores, utilizando todos os instrumentos que existem de alinhamento. Mas particularmente existem 3 vetores para assegurar esta sustentabilidade. Um é do hospital para a comunidade, do analógico para o digital e de uma lógica baseada na doença para uma lógica baseada em prevenção. Deixem-me dar alguns exemplos do que é esta transferência de cuidados do hospital para a comunidade, numa lógica essencialmente de identificar atividades que hoje são feitas dentro da componente hospitalar e que podem ser transpostas para a comunidade. Passar rapidamente aqui algumas atividades. Garantir médico e família a todos os utentes. Ao contrário do que sucedeu no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 2 anos, nós aumentámos a cobertura de médico e família de 87% para 95%. O que é que isto quer dizer? Há um trabalho conjunto também com as autarquias, evidentemente também de todas as equipas, particularmente das unidades de saúde familiar, para atrair médico e garantir maior cobertura de médico de família. Isto está relacionado muito também com o programa de internato médico em medicina geral e familiar e com a capacidade das equipas acolherem novos profissionais e um trabalho feito também com as autarquias para criar instrumentos de atração e atratividade para os seus concelhos. Cobrimos todo o território hoje com equipas comunitárias de saúde mental, contratámos mais 13 psicólogos só em setembro para complementar estas equipas comunitárias. Atualmente estamos a desenvolver a rede de cuidados continuados no domicílio e passámos 283 vagas para 600 vagas até março do próximo ano. Temos atualmente 5 unidades de avaliação em proximidade de oftalmologia. Temos unidades de saúde oral em primeira fase em instalação em 14 centros de saúde. As unidades de feridas complexas, 4 unidades de feridas complexas para tratamento em proximidade de feridas complexas. Começámos com a rede de espirometrias, temos a expectativa agora que os planos de desenvolvimento organizacional vão ser aprovados, completar esta rede de espirometrias em todos os centros de saúde. Temos até ao final do ano uma consultação tabágica em todos os centros de saúde. Temos também, dependente do PDO, a criação de unidades de audiologia e reabilitação vestibular descentralizadas em todo o território e estamos neste momento a desenvolver a rede de raio-x e inteligência artificial, permitindo a utilização de raio-x digital e decisão por inteligência, ou apoio à decisão por inteligência artificial, permitindo ao médico de família uma decisão mais rápida. A nível da doença aguda, temos uma estratégia de descentralização também do atendimento. Atualmente temos 6 centros de atendimento clínico. Deixem-me só mostrar-vos os resultados da resposta em conjunto com a linha SNS 24, com o trabalho com as unidades de saúde familiar para a melhoria da resposta aguda e com as unidades de uma queda clara. Aqui azul e verde são as últimas épocas de inverno, esta foi a última a cinzento e conseguimos verificar uma quebra de 17% do número de episódios semanais de idas às urgências, uma tendência clara, vem ali um R quadrado de 64%, ou perto de 64%, ou tem uma tendência clara de redução do número de episódios no serviço de urgência, o que evidentemente está relacionado com maior proximidade e encontrarmos novas portas no sistema de saúde fora do serviço de urgência. Lançámos na última segunda-feira o programa Linha Cuidar Coimbra, em conjunto com o Centro Distrital da Segurança Social de Leiria, e estamos a alargar para mais 3 municípios em Coimbra, que na prática é uma linha de apoio, um programa de apoio às ERPIs, em que existe formação aos técnicos das ERPIs, uma linha de apoio telefónico gerida pelo nosso Serviço de Hospitalização Domiciliária, que permite um apoio aos técnicos das ERPIs para evitar a transferência de doentes para o serviço de urgência sem necessidade, em que existe também um conjunto de ativação de serviços da nossa parte, seja através das equipas de cuidados continuados integrados, seja através da nossa hospitalização domiciliária ou mesmo, evidentemente, da ativação de serviços ou da necessidade de transferência para o serviço de urgência. Mas o objetivo aqui, claro, aumentar a humanização de cuidados nos locais onde os doentes residem e evitar ou limitar a transferência ou necessidade de transferência para os serviços de urgência sem necessidade. Evidentemente, estamos também a alargar já este ano o programa de acesso a cuidados hospitalares em proximidade, através de uma rede de parceiros do setor social que nos permite fazer atividade hospitalar em proximidade e sem necessidade de deslocação dos profissionais. Para terminar, é evidente que só o modelo de governação ou o modelo de governação é importante e a liderança para criar sustentabilidade. Mas é necessário, evidentemente, ter novos instrumentos, quer do ponto de vista de estrutura das organizações e ter um conjunto de ações que é necessário desenvolver. Seja através de termos hoje dashboards e informação que nos permite tomar decisão e permitir o alinhamento da organização. Nós hoje, a nível do serviço de urgência, por exemplo,
Minuto a minuto temos uma atualização no telemóvel sobre o que vai acontecendo na organização, quais é que são os tempos, quem é que está na urgência, quem não está, onde é que estão os constrangimentos. É necessário, evidentemente, uma liderança clínica envolvida. Não é possível gerir estas organizações sem ter uma elevada capacitação das direções de serviço e, particularmente, uma liderança clínica em todos os processos. Os percursos clínicos integrados são claramente, obviamente, liderados por clínicos e que são eles que desenham todo o percurso e todo o desenho da organização. A clarificação das responsabilidades, a questão de cada vez mais, eu lembro-me sempre do internista americano, Nirav Shah, que dizia que inovação em saúde é normalização de processos, e isso é evidente que nós cada vez mais temos de ter regulamentos, normas e processos uniformizados e avançarmos também para esta descentralização e para o território e assegurar que existe um plano estratégico, um planeamento estratégico, um alinhamento da organização face a esse planeamento estratégico. Da experiência que nós temos dos últimos 2 anos, claramente a sustentabilidade não pode ser um chavão técnico, um slogan técnico, mas essencialmente demonstra que conseguimos garantir melhor acesso com mais proximidade, menos duplicação e desperdício, mais capacidade de resposta integrada, profissionais valorizados e, evidente, com uma liderança partilhada em que a liderança é feita pelas equipas e que, evidentemente, é necessário garantir infraestruturas e tecnologia de última geração e, evidentemente, garantir um modelo de governação robusto e responsável. Muito obrigado. Pela sua palestra. A discussão ficará então para o final. A próxima preleção ficará a cargo do Dr. Leal da Costa, que estará por via digital. Bom dia a todos. Não sei se me conseguem ver. Ainda não. Ora, aqui estou eu. Já conseguimos. Bom, bom dia a todos. Espero que me ouçam. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os colegas, pedir desculpa por não poder estar presente, mas lamentavelmente tenho que me manter aqui no hospital, onde, como é do conhecimento geral, tenho funções públicas. Aliás, a minha presença aqui eu penso que se deve mais àquilo que sou do que àquilo que fui. Eu neste momento estou a dirigir o departamento de hematologia, que tem 3 serviços e uma clínica de especialidade. E, portanto, não posso abandonar o trabalho clínico. Vou, no entanto, apresentar brevemente aquilo que são as minhas, enfim, ideias e sugestões sobre o que pode ser a questão da governação clínica. Eu vou tentar partilhar, infelizmente, neste momento a única partilha que tenho é do meu próprio ecrã. Vou ver se consigo resolver isto, só um minuto. Não está fácil. Ora, cá estamos. Espero que estejam agora a ver os diapositivos. Bom, aquilo que eu vos vou falar essencialmente tem que ver com o problema da sustentabilidade numa perspectiva que, de alguma forma, tentará responder à pergunta que me fizeram sobre desafios políticos e estratégicos para um Serviço Nacional de Saúde sustentável. E por isso começo por 2 questões que me parecem as mais importantes para enquadrar a discussão. Por um lado, definir para efeitos desta conversa o que é sustentabilidade e utilizo para esse efeito a definição que foi introduzida no início deste século no relatório Romanov, um relatório feito por um parlamentar canadiano exatamente sobre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde do Canadá, o que para nós poderá eventualmente ter algum interesse, até porque o sistema de saúde canadiano está também ele baseado num Serviço Nacional de Saúde eminentemente gratuito, geral e universal, e a definição que foi utilizada por esse parlamentar e que tem sido repetidamente utilizada por maior parte daqueles que pensam sobre este assunto, diz-nos que sustentabilidade é garantir que os recursos estão disponíveis ao longo do tempo de forma a garantir o acesso atempado, com qualidade, a cuidados de saúde que respondam
à evolução das necessidades das populações. No fundo, convoca-nos para um pouco aquele pensamento do orador anterior sobre a questão da ponte de Choluteca, ou seja, as necessidades mudam e, portanto, a sustentabilidade ela própria tem que garantir que, ao longo do tempo, há sempre os recursos suficientes, sejam eles técnicos, materiais ou financeiros, para garantir que os cuidados de saúde com qualidade chegam a tempo e horas a quem deles precisa. Ora, Portugal tem um Serviço Nacional de Saúde constitucionalmente garantido, que tem a característica de ser universal, geral e tendencialmente gratuito no ponto de contacto. Daí a minha questão de estar entre aspas, porque obviamente a gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde de alguma forma está baseada em todos os impostos que nós pagamos. Ora, essa universalidade, no fundo, aquilo que nos quer dizer é, digamos, os limites da população servida e do ponto de vista nacional, nós na realidade temos um Serviço Nacional de Saúde que é maximalistamente universal, ou seja, de alguma forma respondemos a toda a gente. A questão da generalidade tem que ver com o tipo de serviços prestados e sobre isso voltaremos a falar um pouco mais à frente, sendo certo que, obviamente, a obrigação estratégica, constitucional e política de ter um Serviço Nacional de Saúde geral não pode ser garantida na medida em que, necessariamente, há áreas de menor cobertura, nomeadamente na saúde oral, mas não só, e por outro lado, porque, obviamente, aqui está, enfim, introduzida a ideia de podermos em qualquer momento ser chamados a ter que definir qual é a tecnologia a que as pessoas eventualmente poderão ter acesso. E sobre a gratuitidade, hoje em dia, com a eliminação das taxas moderadoras, na realidade, penso que podemos dizer que temos um Serviço Nacional de Saúde que, do ponto de vista do pagamento no local de contacto, é gratuito. Seja como for, os desafios estratégicos, e esta é uma mensagem muito importante para aquilo que tem que ver com a sustentabilidade, são eminentemente políticos, ou seja, dependem quase exclusivamente daquilo que são medidas de caráter político a serem definidas por quem governa o Serviço Nacional de Saúde, ou seja, pelo próprio Governo da República. Mas reparem que eu disse que são quase exclusivamente políticos, há outras intervenções e interventores que têm que ser chamados. E sobre isto sou obviamente levado quando se fala de sustentabilidade, chamar a atenção para um problema essencial naquilo que tem que ver com a perda de sustentabilidade, que é o desperdício em saúde. E estão aqui elencadas algumas potenciais fontes de desperdício. Este é um trabalho, enfim, que já tem alguns anos, mas que continua a ser ainda hoje de grande utilidade, em que nós vemos, enfim, na base a fraude e o abuso. O Governo entendeu agora criar uma comissão para a fraude, enfim, é uma opção discutível, não vale agora perdermos muito tempo com isso. Eu penso que já existiriam outros mecanismos dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde que o poderiam fazer. Depois há questões que têm que ver com ajustamento de preços, complexidade administrativa, mas queria chamar a vossa atenção em particular para os dois últimos pontos. Aquilo que tem que ver com o sobretratamento, onde eu também poderia incluir a seguir aquilo que são as falhas na produção de cuidados, ou seja, no subtratamento. E o que este, enfim, gráfico já antigo nos convoca é para a ideia de que, tendo ele sido publicado em 2012, se nada fosse feito, a tendência normal para o desperdício até 2020, que já ultrapassámos largamente, era, nesta análise dos Estados Unidos da América, um aumento do desperdício. E, portanto, nós podemos imaginar também em Portugal que, por esta ou por aquela razão, temos vindo, de alguma forma, a acumular desperdício, sendo certo que aquilo que particularmente nos pode interessar mais tem que ver com a incapacidade de produzir cuidados em tempo útil e no tempo adequado, matéria essa que está muito dependente de incapacidades do Estado, nomeadamente de avaliações de tecnologia por parte do Infarmed, que são lentas e desadequadas sistematicamente, problemas de falta de meios para responder às pessoas, enfim, várias matérias, mas há aqui seguramente alguma responsabilidade nossa médica, à qual voltarei dentro de minutos, que tem que ver com o sobretratamento. E a este gráfico voltarei no fim. A Organização Mundial de Saúde construiu uma pirâmide que de alguma forma corresponde àquilo que estava elencado
Começamos por aquilo que é o mais importante para garantir a sustentabilidade, que tem que ver com a redução da carga da doença, e depois procura seguir questões que têm que ver com problemas estruturais, onde a governação tem um papel essencial, questões que têm que ver com eficiência diagnóstica, em que nós médicos temos muito a dar, e claro, questões que têm que ver essencialmente com a negociação com a indústria e os fornecedores, nomeadamente naquilo que se prende com preços excessivos. Dito isto, e convocando para a conversa dois fatores que são essenciais para a sustentabilidade, ao lado esquerdo temos digamos aquilo a que nós convencionamos chamar a governação clínica, com os seus princípios fundamentais: efetividade, segurança, prestação de contas, responsabilidade, melhoria contínua da qualidade e garantia da excelência clínica, mas do lado direito temos os 4 pontos essenciais que a OMS define como sendo os mais importantes para garantir qualidade: eficiência, efetividade, controle de riscos, nomeadamente riscos clínicos, e garantia de maior satisfação por parte dos beneficiários do sistema, a quem nós, de alguma forma, procuramos satisfazer necessidades. E se, de alguma forma, nós formos capazes de garantir mais efetividade com menos riscos, estamos a garantir menos desperdício, e ao garantir menos desperdício, estamos, acima de tudo, a garantir maior eficiência, e ao garantir maior eficiência, como vimos há pouco, estamos a contribuir para uma melhoria da sustentabilidade do sistema, ou seja, garantir para que possamos, ao longo do tempo, enfim, assumir que os recursos disponíveis podem tentar responder da melhor forma possível à questão que se prende com o acesso a cuidados em tempo útil. Sendo certo, e repito, havendo uma parte significativa de todo este processo que tem uma dimensão política que ultrapassa claramente a capacidade de intervenção dos clínicos enquanto tal. Seja como for, não há soluções fáceis. É preciso controlar a generalidade dos cuidados, ou seja, de alguma forma combater o desperdício, sem, ao mesmo tempo, prejudicar aquilo que se prende com a qualidade clínica, ou seja, com a efetividade e controle de riscos. Obviamente há um papel importante naquilo que tem que ver com a promoção da saúde e a prevenção da doença, em particular educando a procura, o que de alguma forma vai estar enquadrado na ideia fundamental e primária que se prende com a diminuição da carga da doença. Obviamente sermos capazes de ter melhor estrutura e processos, e o que de alguma maneira nos pode garantir que possamos combater uma das fontes fundamentais do desperdício, que é o facto de, não raras vezes, por circunstâncias que ultrapassam os próprios médicos, os doentes chegarem demasiado tarde ao sistema, e a mesmíssima intervenção que teria uma efetividade maior se pudesse ter sido utilizada mais cedo, acaba por não ter o mesmo impacto, o que naturalmente leva a um desperdício de meios. E mais uma vez chamo a atenção aqui para um problema que é crónico e recorrente, que é o facto da entidade reguladora dos medicamentos, o Infarmed, ter uma estrutura neste momento que é desadequada e, acima de tudo, ter processos e resultados que não respondem àquilo que são as necessidades dos doentes hoje, em 2026. Aqui, claramente, estamos num processo em que podemos invocar a ponte de Choluteca. Claramente o Infarmed está ao lado do problema. E depois, enfim, é evidente, como já aqui foi dito, nós precisamos cada vez mais de sistemas de informação mais robustos que nos permitam de alguma forma avaliar os resultados, e aqui convoco também todos os colegas para a necessidade de continuarmos de alguma maneira a pressionar o Ministério para que resolva um dos problemas fundamentais naquilo que tem a ver com o combate ao desperdício e a sustentabilidade do sistema, que é a existência de mecanismos informáticos clínicos que comuniquem entre si e que possam contribuir de forma decisiva para uma melhor informação, maior segurança clínica e diminuição do desperdício, nomeadamente através da repetição de exames. Ou seja, olhando para a pirâmide do OMS, há pelo menos 3 áreas onde os médicos, em particular a Ordem dos Médicos, têm um papel fundamental. Em primeiro lugar, aquilo que se prende, como eu disse, com a promoção da saúde e a prevenção da doença, e aqui claramente há um problema político para o qual não tem havido, digamos, o olhar
suficientemente atento por parte do Governo, nomeadamente muitas vezes com declarações não só erradas, como até, enfim, prejudiciais por parte de alguns ministros, nomeadamente o da Agricultura, deste Governo atual. Depois, a necessidade de nós termos mais eficiência através de capacidade de podermos diagnosticar melhor e claramente garantir acesso mais rápido, o que também não depende exclusivamente dos médicos, mas aqui temos um papel importante, nomeadamente naquilo que pode ser a orientação sobre as melhores tecnologias e, em último lugar, no topo da pirâmide, aquilo que tem que ver com a produção de linhas de orientação, do processo de auditoria, do fundo, garantir que os tratamentos adequados, aqueles que não correspondem às necessidades dos doentes da forma mais adequada, vão progressivamente desaparecendo. E saúdo a Ordem dos Médicos naquilo que tem feito ao longo dos últimos tempos nesta matéria, sendo certo que também aqui, porventura, temos que ter um papel mais interventivo a partir dos nossos colégios, que de alguma forma poderão estar mais responsabilizados pela produção de linhas de orientação e de aconselhamento clínico, de alguma forma colaborando ou não com as sociedades científicas adequadas, mas chamo a atenção que, do meu ponto de vista, é mais importante o papel dos colégios do que porventura das próprias sociedades, até porque questões têm a ver com captura de interesses, etc., que poderiam ser discutidas numa outra reunião, se vier isso a propósito. Em conclusão, nós temos que ter uma capacidade de investir mais na qualidade, e aqui a Ordem dos Médicos deve ser convocada para isso, através da implementação de melhores mecanismos de governação clínica, claramente explorando a possibilidade de podermos ter melhores estruturas, melhores processos e melhores resultados, nomeadamente com isto, fazendo um casamento com aquilo que tem que ver com os melhores sistemas de informação, claramente continuando a nossa responsabilidade na formação de recursos humanos, mas também dando o nosso contributo para que esses recursos humanos, nomeadamente médicos, possam de alguma forma ser sistematicamente acreditados e mantidos dentro do sistema, construindo e renovando estruturas. É uma matéria onde claramente só o Estado pode responder, mas naquilo que tem que ver com o Serviço Nacional de Saúde, entenda-se, mas onde nós também devemos ser chamados a dar a nossa opinião sobre como é que estas estruturas devem ser construídas, do ponto de vista da resposta clínica, obviamente garantindo o acesso em tempo último a tecnologias adequadas às necessidades de saúde e, obviamente, sendo capazes de, através das nossas intervenções específicas enquanto clínicos, prevenir os erros mais do que, resolvê-los depois de eles já terem acontecido. Eram estas breves considerações que eu vos queria passar. Agradeço a vossa atenção. Porventura não poderei ficar até ao fim da discussão porque tenho que continuar as minhas atividades clínicas, mas sublinho mais uma vez o meu agradecimento à Ordem dos Médicos pelo convite que me endereçaram e, como sempre, estou à vossa disposição para continuar a colaborar, nomeadamente através das funções que agora desempenho como Presidente do Colégio da Especialidade de Hematologia Clínica. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Obrigado, Dr. Leal da Costa, pela sua excelente preleção. A próxima palestra ficará a cargo da professora Maria João Batista. Muito bom dia a todos. É para mim um imenso prazer estar aqui. Eu começo por cumprimentar todos os colegas e, evidentemente, um cumprimento muito especial aos meus colegas de mesa. Ora bem, pediram-me então para falar num contexto mais assistencial daquilo que é o processo da sustentabilidade e os slides estão aqui, neste contexto, como é expectável, eu sendo a última a falar, vou repetir algumas das coisas que já foram ditas, mas, efetivamente, quando falamos em sustentabilidade assistencial, estamos a falar da capacidade de garantir cuidados de saúde de qualidade, com segurança, acessíveis e eficientes, de forma contínua, mesmo em cenários de pressão, em cenários que não eram expectáveis. É necessário para isto que haja profissionais competentes e motivados, processos organizados que garantam a continuidade e integração de cuidados e recursos dimensionados de forma equilibrada.
O que é que isto significa? Significa, então, que para o nosso utente que tem uma determinada necessidade de cuidados, que podem ser cuidados preventivos, de promoção de saúde ou cuidados efetivos, nós temos de ter, acima de tudo, uma decisão estratégica, que é uma decisão da instituição, mas que é uma decisão também que passa por aquilo que são as decisões governamentais. E estas decisões vão promover e vão permitir que haja um financiamento onde vai decorrer este universo. Quando falamos em saúde, temos de falar naquilo que é tecnologia e inovação. E a tecnologia e inovação, nós sabemos que é uma excelente forma de reter profissionais, é uma excelente forma de nos motivar, mas a tecnologia e a inovação devem ser uma arma para quando nós conseguirmos ter resultados e não um fim só por si. Então, eu falei já dos profissionais. Os profissionais são claramente aquele que é o elemento-chave de todo este processo, são quem faz a diferença na prestação de cuidados. Bom, e tudo isto é verdade e tem de funcionar numa perspectiva em que seja completamente sustentável e em que sejamos capazes de garantir a todas as pessoas, dentro do sistema, acesso, equidade, segurança, qualidade e, sobretudo, humanização. Bom, quando nós falamos em gestão hospitalar dentro do SNS, nós falamos, como eu disse, eu vou falar mais vezes sobre pessoas, quer profissionais, quer utentes. Falamos naquilo que é a gestão baseada em evidência e dados, e todos nós sabemos que os dados são críticos e que nem sempre são fáceis de obter no nosso contexto. E, idealmente, devíamos ser geridos ou devíamos gerir de acordo com o valor que nós acrescentamos a cada um dos nossos atos em saúde. Isto às vezes funciona quase como um unicórnio, que toda a gente fala sobre este conceito, mas ainda é difícil de implementá-lo, não só em Portugal, mas por todo o mundo. Mas, da perspectiva daquilo que é a eficiência, claramente, o resultado que eu obtenho, aquilo que eu invisto e aquilo que é a experiência do doente em todo este processo é crítica para nós sermos eficientes e sustentáveis naquilo que é o nosso tratamento e a nossa abordagem das pessoas que nos procuram. O cenário é catastrófico. Neste momento, Portugal está claramente à beira do abismo em termos de saúde. É isto que nos entra todos os dias pelas televisões, pelos jornais. Isto tem um efeito particularmente nefasto nas equipas, nos profissionais que trabalham todos os dias e que todos nós sabemos que trabalham muito bem, que são capazes de garantir cuidados às pessoas e que quem está na saúde em Portugal há alguns anos sabe que com todas as dificuldades, com todos os problemas que existem na saúde, o que é verdade é que nós estamos melhor do que estávamos há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Temos mais tecnologia, temos mais pessoas, somos capazes de fazer mais coisas. Temos muitas brechas abertas, mas é importante que nós termos noção daquilo que todos os dias nós somos capazes de fazer. Bom, para nós percebermos qual é a nossa estratégia quando falamos naquilo que é a necessidade de nos adaptarmos em termos de gestão e de decisões e boas práticas em termos de saúde, é importante nós percebermos o que é que nós estamos efetivamente a falar e que dados é que nós temos efetivamente em Portugal. Bom, eu utilizei uma série de estudos e de documentos que existem que me permitiram chegar a este grupo de slides que vos apresento, mas basicamente nós somos uma população envelhecida, somos uma população com comorbilidades, como já se disse, e nós provavelmente somos também vítimas, nós próprios, daquilo que nós fomos capazes de fazer, porque nós fomos capazes de tratar pessoas, de tratar doenças e permitir que as pessoas vivam mais anos e, portanto, temos que saber lidar com este problema que surge entretanto. Temos baixa natalidade, nós quase temos o dobro de pessoas acima dos 65 anos em relação ao número de pessoas jovens que temos e, evidentemente, o Serviço Nacional de Saúde atualmente tem que se adaptar a uma realidade que não era a que existia há 50 anos atrás, em que nós estávamos num ponto em que a população era essencialmente jovem e saudável, tendencialmente.
A nossa esperança de vida, quando nos comparamos com os países da OCDE e com a Europa, a nossa esperança de vida em Portugal é alta, mas curiosamente o número de anos de vida em saúde em que nós não temos doença é francamente inferior, sobretudo para as mulheres, do que o resto dos países com que nós nos comparamos na Europa. Temos a percepção que não temos uma boa condição de saúde e que as nossas necessidades de saúde não estão satisfeitas quando nos comparamos aos países que constituem a OCDE. Temos muitas sequelas associadas aos acidentes de viação e somos uma população tendencialmente depressiva e com patologia do foro mental, mas essencialmente patologia depressiva que, como sabem, condicionem muito aquilo que é o desempenho em saúde de uma comunidade. Temos muitos aspectos que temos necessariamente de melhorar. Nós continuamos com uma percentagem muito relevante e que tem tendencialmente vindo agora, nestes últimos anos, a aumentar, de pessoas que não têm médico de família atribuído. Temos cerca de 15% da população sem médico de família atribuído. Quando nos comparamos a outros países, nós percebemos que os portugueses têm menos consultas por ano do que a maior parte das populações de países a que somos comparáveis e fazemos menos cirurgias do que aquelas que são feitas noutros países. Portanto, não há uma sobreutilização de cuidados de saúde em Portugal. Aquilo que nós vamos avaliando quando percebemos o que é o crescimento dos pedidos de consulta e as consultas efetuadas e as consultas que são e os tempos que os doentes estão à espera, aquilo que nós percebemos é que há cada vez mais consultas a ser pedidas, que as instituições que fazem as consultas cada vez fazem mais consultas, mas há aqui uma desproporção entre o crescimento de ambas e o que nós temos é um tempo máximo de resposta garantida que cresce desproporcionalmente em relação às consultas e que é menos evidente em relação àquilo que são as cirurgias que são realizadas. Em termos de cuidados de saúde primários e em termos de cuidados hospitalares também, nós temos mantido uma taxa de adesão aos rastreios oncológicos bastante relevante e temos nos cuidados de saúde primários e em equipas específicas dos cuidados hospitalares, temos um adequado acompanhamento de doentes crónicos, que, como sabem, é extremamente importante. Temos uma população que cumpre os planos vacinais e, como eu já disse, cumpre os rastreios a realizar. Em termos de camas hospitalares, nós temos claramente um número de camas hospitalares abaixo daquilo que é habitual na Europa e temos, provavelmente em consequência disso também, uma taxa de utilização das camas hospitalares que é extremamente elevada, que ronda os 80%, o que significa que há uma pressão constante em relação às equipas hospitalares para conseguirem dar resposta às necessidades das pessoas que estão efetivamente doentes. Curiosamente, as causas potencialmente evitáveis de internamento em Portugal têm tido um bom comportamento, o que significa que os nossos cuidados de saúde primários estão a fazer bem o seu trabalho e que, durante o internamento, nós temos uma série de indicadores de qualidade, como a utilização de antibióticos, como as complicações que possam surgir durante o internamento, que são baixas, portanto, nós somos eficientes e damos qualidade e segurança aos nossos doentes quando eles estão internados. Temos um grave problema, temos uma grande quantidade de doentes nos nossos hospitais que pessoas que estão inapropriadamente internadas porque não há resposta social para estas pessoas e isto implica uma perda em termos de dinheiro todos os anos que é muito significativa. Em 2024, foi superior a 288 milhões de euros perdidos por má utilização de internamentos para estas pessoas. E o número de profissionais que nós temos é muito semelhante àquilo que existe na média da OCDE. Em termos daquilo que é a despesa pública, nós gastamos razoavelmente, mas tendencialmente gastamos menos dinheiro na saúde do que a maior parte dos outros países da OCDE. E depois, deixem-me dar esta nota de que já o orador anterior falou e que é importante nós termos
bem em mente, nós temos claramente um problema de adequação da procura dos cuidados de saúde em Portugal, de resto como existe um pouco por toda a Europa. Nós temos, por um lado, uma clara sobreutilização por parte de algumas pessoas do sistema de saúde, com excesso de exames a serem realizados, com excesso de consultas a serem realizados. Este fenómeno é perfeitamente transversal na Europa e um pouco por todo o mundo, desde que haja cuidados de saúde mais diferenciados. Mas, por outro lado, nós em Portugal temos a capacidade da nossa população identificar que está a ter uma doença isquémica, que está a ter um AVC, é relativamente baixa e a primeira chamada para o INEM tendencialmente é mais tardia do que aquilo que devia ser. Ou seja, claramente nós temos que dar mais literacia à nossa população para conseguirmos também com eles ter melhores resultados. Ora bem, mas então em relação àquilo que nós temos e visto feita esta fotografia daquilo que são as nossas necessidades e a nossa realidade, nós percebemos que para a nossa população nós temos mais necessidade de prestar cuidados de saúde. E isto implica uma maior produção, e isto implica mais espaço físico, mais equipamento, mais profissionais. Qual é o risco que nós corremos e o que é que está documentado? Passa por aquilo que é conhecido como o rendimento marginal decrescente. A partir de uma certa altura, nós, em qualquer sistema de saúde, nós conseguimos perceber que o investimento que possamos fazer, o investimento que possamos fazer numa fase inicial com pequenas melhorias, e no fundo foi o que aconteceu no início do Serviço Nacional de Saúde, pequenas melhorias, pequenos incrementos em termos de tecnologia e de recursos humanos conseguem grandes resultados e diminuir drasticamente a mortalidade. A partir de um determinado ponto, o investimento que temos que fazer é extraordinariamente elevado e aquilo que nós conseguimos em termos de melhoria de indicadores é muito menos óbvio. Portanto, sendo verdade que nós temos que melhorar aquilo que são a nossa capacitação de dar resposta às necessidades dos utentes, claramente nós temos de pensar de uma outra forma e otimizar processos. Reduzir desperdício, pôr as equipas a falar umas com as outras, integrá-las e encontrar soluções que permitam, com aquilo que nós temos hoje em dia, conseguirmos dar resposta efetiva aos utentes e de uma forma sustentável. Bom, isto, volto a dizer, isto implica envolver a pessoa, o utente, aumentar a sua literacia, implica envolver as equipas clínicas, mentalizá-las, dar literacia em saúde aos profissionais, dar literacia em ferramentas básicas de gestão aos nossos profissionais para que eles possam ser connosco a solução do problema. Temos que encontrar circuitos que sejam transversais. Não há lugar a nós termos cuidados de saúde primários separados dos cuidados hospitalares, separados da saúde pública. Nós temos que funcionar como um todo, centrado no doente. E temos claramente que ter sistemas de informação, que nós, em Portugal, temos excelentes sistemas de informação, mas caríssimos. Todos sabemos que nós temos muita margem para melhorar e que a nossa atividade clínica pode seguramente ser mais fácil se tivermos melhores e mais integrados sistemas de informação. Curiosamente, às vezes pode parecer que, quem não está na área, pode parecer que isto é um bocadinho menos organizado. Mas o que é verdade é que nós, nas instituições, nas ULS, temos, desde há vários anos, temos termos de referência que validam aquilo que é a nossa atividade e que pontuam por estes eixos básicos, que são os eixos que são essenciais para este processo de sustentabilidade e de resposta ao utente. Bom, falando mais especificamente de alguns deles, e já foi falado aqui por várias pessoas, nós temos que ter uma governação clínica nas ULS que tem que ser quase perfeita. Temos que ter definições de estratégia com a tutela e internas e com os serviços e com as equipas. Nós temos que ser capazes de fazer macrogestão e microgestão. Temos que ter dashboards, ferramentas que nos permitam, em tempo real, perceber o que está a acontecer e sermos, de uma forma muito próxima, muito imediata, muito dinâmica, capazes de dar resposta às necessidades que estão, naquele momento, a existir. E depois, mais uma vez, temos que ser capazes de integrar equipas, pessoas, necessidades. Quando nós falamos em boas práticas e quando já foi falado aqui várias vezes sobre o processo assistencial integrado, que
percorre todo o circuito do utente com claro benefício para todos os intervenientes neste processo, e eu refiro este aspecto. Se formos capazes de ter percursos específicos para doentes, por exemplo, com doença crónica, nós temos uma previsibilidade daquilo que pode acontecer, nós conseguimos fazer uma previsão daquilo que podem ser as necessidades em termos de cuidados de saúde primários, em termos de cuidados domiciliários, em termos de cuidados hospitalares, mas podemos também encontrar soluções que passem por estes utentes, quando têm agudizações, não irem ao serviço de urgência, mas terem outro tipo de resposta em hospital de dia ou com as suas equipas de saúde familiar. Em termos de, e se me permitem, eu daria agora alguns exemplos daquilo que consideramos serem boas práticas, e que eu vou dar alguns exemplos que são da ULS São João, mas que são transversais às várias ULS do país, e, portanto, temos noção que as ULS, que as equipas da área da saúde estão a fazer bem o seu trabalho. Há uma série de modelos de organização que têm demonstrado bastante mais-valia enquanto à questão da sustentabilidade. As unidades de saúde familiar do tipo B demonstraram uma melhoria clara daquilo que são os indicadores em saúde. Temos na calha a possibilidade de virmos a ter unidades de elevado desempenho que sejam bastante mais dinâmicas do que os modelos que conhecemos atualmente. Temos centros de referência que foram extremamente importantes para agregar aquilo que é o conhecimento, aquilo que é diferenciação, aquilo que é a tecnologia em áreas muito específicas do conhecimento e da saúde. E eu noto aqui, eu escrevi ali, e cuidado não significa sempre proximidade geográfica, porque é importante nós percebermos que cada pessoa tem que ter na sua região os cuidados básicos que necessita, mas para doenças muito específicas, muito raras, de baixo volume, é necessário haver concentração de conhecimento, concentração de tecnologia, de forma a que sejamos mais eficientes e, consequentemente, consigamos ser mais sustentáveis. E depois temos o exemplo, a experiência dos centros de responsabilidade integrada com respostas e ganhos variáveis, mas que eu vou-vos dar dois exemplos que considero terem sido verdadeiros sucessos. O primeiro centro de responsabilidade integrada que tivemos no São João foi o querido Obesidade, em que nós tínhamos mais de 1 ano de espera para cirurgia, para tratamento da obesidade no nosso centro, e com a criação deste centro de responsabilidade integrada nós conseguimos ter neste momento todas as pessoas dentro do tempo máximo de resposta garantida para fazer tratamento da sua obesidade. Dou nota que isto passou por uma reorganização por parte deste grupo, mas também pela existência de incentivos claros através de produção adicional para a sua atividade, mas também e muito pela perspectiva do grupo formar outras pessoas. E este grupo que se dedica ao tratamento de pessoas com obesidade, para além de atuar localmente no São João, tem formado pessoas na Feira, na Madeira, nos Açores, em Penafiel, de tal maneira que estejam capacitadas outras equipas para dar a mesma resposta. E só capacitando quem está à nossa volta é que nós somos capazes, todos juntos, de dar uma resposta concertada. Isto é trabalhar em equipa. Um exemplo mais recente da medicina da reprodução, em 2023 nós tínhamos apenas os tratamentos dentro do tempo máximo de resposta garantida eram inferiores a 6%, e neste momento nós temos 95% das pessoas a fazerem tratamentos dentro do tempo máximo de resposta garantida. Como é que se consegue isto? Consegue-se com um grupo que trabalha com as suas lideranças com uma grande proximidade, em que a comunicação é diária e clara, em que os resultados são transmitidos de uma forma perfeitamente transparente e que são definidos objetivos. E estas equipas, sim, têm produção adicional que permite também compensar aquilo que é a sua atividade, mas têm também objetivos. E um dos objetivos é aquilo que é feito em produção adicional tem de ser replicado na produção base. E nós, só na produção base, conseguimos aumentar a eficiência e a produção em mais de 20%. Portanto, importa nós explorarmos este tipo de soluções.
Bom, uma outra área de atuação, quando pretendemos ser mais sustentáveis, claramente é a política do medicamento. Eu mostro-vos ali aquilo que foi a ata de farmácia terapêutica que foi aprovada ontem no meu Conselho de Administração, em que se aproximava de 1,5 milhão de novos fármacos autorizados. É óbvio que com este tipo de pressão nós temos que ser muito criteriosos naquilo que permitimos fazer. E é preciso nós termos noção daquilo que é dito ali, que é a tragédia dos comuns. Na tragédia dos comuns, eu não posso ter uma única pessoa a utilizar todos os recursos, implicando isso que todos os restantes elementos daquela comunidade vão estar prejudicados porque só alguém recebe aquilo que caberia a todos. Portanto, esta política, esta estratégia tem que ser muito bem definida, tem que ser muito bem selecionados quem são os doentes, quais são os tratamentos, tem que estar bem discutido entre todas as equipas e temos que ter perfeita noção do que é que vamos ganhar em termos de valor com cada uma das abordagens terapêuticas inovadoras que estamos a fazer. Portanto, uma das métricas que nós temos na nossa OLS é para fármacos que possa ser minimamente dúbio o seu resultado, é reavaliado o resultado para aquele paciente ao final de 6 meses e é decidida se mantém ou não aquela terapêutica. Da mesma forma, a passagem para biosimilares, que tem sido transversal a todo o país, tem permitido poupar largas centenas de milhões no nosso país. Só num único fármaco, este ano, nós poupamos 4 milhões de euros pela passagem para biosimilares. Bom, é conhecido também, e este exemplo é um exemplo que vem dos Estados Unidos, é conhecido o impacto da ambulatorização nas cirurgias que são realizadas. Com mais cirurgia de ambulatório, muitas vezes as equipas têm alguma renitência em fazer cirurgia de ambulatório, porque se sentem mais seguras pelo facto do doente ficar internado no hospital. É mais fácil, está mais próximo. Mas esta cultura tem que ser trabalhada. É preciso percebermos que se gastarmos menos camas de hospital, temos mais acessibilidade para outras pessoas, temos melhor percepção por parte do utente daquilo que recebeu, do cuidado que teve e, sobretudo, há claramente uma taxa de complicações que é muito mais baixa quando o doente é operado em ambulatório versus quando é operado em internamento. Claro que, a partir de um determinado momento, o doente que é internado para fazer cirurgia em internamento é um doente que será mais complexo e, portanto, de alguma forma pode perverter estes resultados, mas isto está bastante documentado. Um outro exemplo daquilo que nós estamos a fazer nas várias OLS é uma pressão grande com as equipas para juntar pessoas e conseguir termos, em Portugal, cirurgias do colo de fémur, de fratura do colo de fémur, atempadas. Nós sabemos que se operarmos estas pessoas com menos de 48 horas, os resultados em termos de mortalidade, de complicações, são claramente melhores. E, portanto, é preciso nós, com as equipas, trabalharmos todos os dias para assegurar que há bloco disponível, que não há problemas com a hipocoagulação, que o serviço de anestesia está perfeitamente confortável com todas as variáveis e, em última análise, nós neste momento na nossa OLS, nós tínhamos uma percentagem de realização destas cirurgias que era baixa, andava nos 60%, e neste momento é superior aos 84% e várias vezes nós chegamos aos 90%, 95%. Bom, um outro aspecto que é de mencionar é o controle de infecção hospitalária, a utilização racional do antibiótico. Há vários programas com a TGS que está a ser implementado em várias ULS e com claro benefício em termos económicos e em termos de complicações para o doente por diminuição da taxa de infecção e por diminuição das resistências a antibióticos. E em termos de boas práticas, era isto que eu tinha para vos dizer. E deixem-me passar aqui para uma outra questão de que eu já falei e que eu acho que é crítica, não depende
das equipas clínicas, mas é crítica para a atuação das equipas clínicas, que são, como eu já tinha dito, os sistemas informáticos. Fala-se, a SPMS está a promover a criação em Portugal de um processo único, que seja transversal e onde estejam todos os exames que o doente faz, todos os percursos, todas as consultas e que seja facilmente acessível por todos os elementos do sistema de saúde, não só do Serviço Nacional de Saúde. Isto é crítico para nós evitarmos o desperdício, para nós não fazermos exames duplicados, para não termos consultas duplicadas, porque esta realidade existe em Portugal e é uma fonte potencial de evicção do desperdício. Depois sabemos que é necessário trabalhar a interoperabilidade dos vários sistemas informáticos que nós temos. Isto causa uma grande entropia nas equipas clínicas, com repercussão na sua atividade. E precisamos cada vez mais de ferramentas de apoio clínico, de ferramentas de inteligência artificial, de ferramentas que permitam ao médico, de uma forma muito fácil, fazer a consulta e ter o registro da consulta automaticamente por gravação daquilo que acontece na consulta. Ferramentas fáceis, teoricamente, mas que são difíceis depois de implementar na prática, mas que têm um potencial benefício imenso. Bom, eu já falei há pouco daquilo que é o envolvimento do utente e da comunidade. Falei da literacia e da importância de envolver as pessoas em todo este processo, fazer com a saúde pública a prevenção da doença e a promoção da saúde e ter um envolvimento ativo e ouvir as pessoas, ouvir o que as pessoas querem. Porque muitas vezes nós fazemos tratamentos muito agressivos, nós fazemos as pessoas perderem tempo em hospital de dia e, se calhar, para aquela família, para aquela pessoa, era mais interessante ter mais cuidados paliativos, ter mais cuidados domiciliários do que estar a fazer uma terapêutica inovadora, agressiva e que nem sempre tem os resultados que nós esperaríamos ter ou que pelo menos gostaríamos que tivessem. Bom, eu não podia acabar sem falar dos profissionais. Nós temos sempre neste processo que valorizar os profissionais e só foram os profissionais de saúde, os médicos e enfermeiros que fizeram o Serviço Nacional de Saúde. Atualmente são os médicos, enfermeiros, os técnicos, os farmacêuticos, as pessoas da física, os engenheiros, uma série de pessoas que se movimentam neste tecido que são as ULS, que é o Serviço Nacional de Saúde, muitos deles invisíveis e que são críticos e que têm que ser bem tratados e que têm que ser acarinhados e que têm que ser reforçados para que nós consigamos manter e melhorar aquilo que temos. E deixem-me dizer-vos que as questões financeiras são muito importantes, são muito relevantes, as pessoas têm de ser adequadamente remuneradas, mas só isso não chega. As pessoas querem se sentir valorizadas, querem sentir que estão a evoluir na sua carreira, querem sentir que estão a ter mais diferenciação, que têm mais capacitação e que todos os dias saem do trabalho com uma sensação de reconhecimento, de gratitude para com a sua atividade, que nós sabemos que atualmente não é aquilo que acontece. Há uma elevada percentagem de profissionais da área da saúde esgotados em burnout e isso é uma preocupação e tem de estar na cabeça de todos nós e tem sido uma das grandes guerras por parte das batalhas, não é guerra, das batalhas da Ordem dos Médicos e bem. Bom, então, terminando, os pilares da sustentabilidade passam por profissionais, por tecnologia, por integração de cuidados e de equipas, por governação clínica próxima, por prevenção e literacia das pessoas e modelos de financiamento adequados. A sustentabilidade clínica exige uma visão integrada, um investimento nas equipas, governação próxima e tecnologia responsável. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria João Batista, pela aula que acabou de ministrar. Está agora aberta a discussão, questões, dúvidas, comentários que queiram endereçar aos palestrantes, podem agora fazê-lo. Antes de mais, muito obrigado pelas excelentes apresentações. Mas eu vou fazer um bocadinho de advogado do diabo. E vou fazer um bocadinho de advogado do diabo porque, obviamente, neste tipo de discussão tem de haver advogado do diabo porque foi-nos apresentado aqui Alice no País das Maravilhas, quer dizer, portanto,
uns mais do que outros, mas foi Alice no País das Maravilhas. Falou sobre uma coisa que eu achei fundamental e que já não havia aí há 10 anos, que era a governação clínica. E, portanto, primeiro a professora, aqui o doutor Fernando da Costa, depois aqui a professora Maria João. Mas as duas perguntas que eu tenho a fazer, porque o doutor da Costa já acabou, acabou. Mas a mim causa muita preocupação o modelo organizacional que foi criado. Ainda ontem ou anteontem, numa entrevista que foi feita pelo Dr. Nuno Jacinto, que é da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, ele diz isto: receio que os cuidados de saúde primários, quando esta reforma foi anunciada, de serem engolidos pelos cuidados hospitalares, e é direto, textual, SIC. E, portanto, a primeira pergunta, e vai na sequência, vou dizer 3 ou 4 coisas que acho que, obviamente, e a pergunta que eu faço depois é: acham mesmo que as OLS vão funcionar? Eu acho que não. E não porquê? Porque as realidades são diferentes entre MGFs e clínicos hospitalares. Não há nenhuma organização que tenha para o mesmo grau de diferenciação, incentivos diferentes, normas de trabalho diferentes, salários diferentes. Portanto, as coisas não funcionam como deve ser, obedecem a ordens diferentes, ordens do ponto de vista de estrutura, em termos de organização. Existe uma ausência completa das leis de referenciação nacionais e, portanto, tudo chuta para cima. Portanto, chuta para cima para estes 2 hospitais que estão aqui, portanto, e também para o Leal da Costa, e, portanto, depois falam-se em centros de referência. Nos centros de referência não têm tempo para fazer nada de centros de referência, porque eles foram instalados e ninguém põe em ordem no sistema. Por outro lado, a comunicação, lidamos com uma comunicação social completamente hostil. Eu tive o azar, felizmente ultrapassei, mas tive o azar de estar isolado durante uns tempos e, portanto, via muita televisão e os telejornais abriam só com a desgraça na saúde. Hoje não há 3 maternidades abertas, hoje não há 3 pediatrias abertas, mas nada falava em relação à qualidade da medicina que se pratica em Portugal e que é a referência internacional e é a referência em todo o lado. Portanto, os portugueses estão um bocadinho habituados a ter hospitais e centros de saúde e tudo a 5 minutos de distância de casa ou no género. Isto também é um bocado para os profissionais de saúde, quer dizer, portanto, os professores vão a 50 km dar aulas, mas os médicos e enfermeiros, etc., não podem ir. Há um problema fundamental que ninguém fala nisso. É que fala-se na saída dos médicos novos, mas há um problema geracional. Que a maior parte, vejo aqui meia dúzia de médicos assim, mais novinhos, ali a doutora Joana Ferreira, portanto, por exemplo, portanto, os mais novinhos, já ao contrário, não acontece com o Augusto Magalhães, que está ao lado dela, mas que tem uma mentalidade completamente diferente daquela que tínhamos nós. Portanto, porque eles querem gerir, eles vão para o estrangeiro, não é por problema, a maior parte das vezes não é problema salarial, eles querem gerir o tempo deles. O fim de semana é deles, desde que nos deem a urgência. Os privados, e eu isso tenho conhecimento na profundidade em relação a isso, pagam pior que o Estado. Adicional, a governação clínica, quem é que já viu governação clínica, auditorias, por exemplo, em relação ao adicional? Toda a gente sabe que, quando um doente sai para fora, ele tem de haver depois uma auditoria em relação ao resultado. Eu nunca vi nenhum doente que tivesse feito a auditoria, porque se as pessoas não têm tempo para ver os doentes que estão programados, não existe esse tipo de auditoria. Portanto, a minha primeira pergunta é, e uma pergunta também, mas isto é mais em relação aos centros de atendimento clínicos, são pagos por quem? Quer dizer, portanto, há aqui uma duplicação, quer dizer, qual é a justificação de fazer um centro de atendimento clínico quando tem um centro de saúde a 300 metros? Não há justificação. Quer dizer, portanto, quem é que paga estes? São tarefeiros? Portanto, há um problema de organização que eu acho capital e, portanto, a pergunta que eu faço aos dois é: acham mesmo que o futuro das OLS, da maneira como estão desenhadas, tem algum futuro? Eu, sinceramente, eu não sou, e quem me conhece, não sou nem negacionista, nem sou contra, portanto, a novidade, mas são 2 sistemas que cresceram independentes, que têm condições de trabalho independentes
e diferentes, completamente diferentes, e que regem-se por regras completamente diferentes. E, portanto, eu acho, sinceramente, que no futuro aquilo da oftalmologia vai funcionar muito bem, porque é a imagem. Portanto, eu estou a dizer, portanto, em relação vai funcionar muito bem tudo o que seja imagem, porque realmente ela é feita na leitura, e lá está a parte informática capital em todos estes termos, e a pergunta era precisamente a minha, era a vossa opinião em relação o que é que prevêem a médio prazo, já não digo a longo prazo, a curto, médio prazo em relação às OLS, em relação, já vai a segunda pergunta, que é para depois não me estar a alongar e calar-me. Mas em relação às OLS, e acho que será mesmo este o correto modelo de organização. A segunda pergunta é, e são duas pessoas que estão envolvidas nos hospitais universitários, porque eu vejo é fundamental a formação dos médicos, quer a nível dos médicos, quer a nível dos enfermeiros, quer a nível de tudo, e eu vejo um distanciamento gigante entre as faculdades de medicina e as universidades e os hospitais ditos universitários. Portanto, costas voltadas. E, portanto, o que é que pensam em relação a isso? Posso começar a cobrar aqui a regra de protocolo, e falou o senhor primeiro. Não, primeiro que tudo, eu creio que, respeitando a opinião do professor Joaquim Murta, na prática todos os problemas que identificou são do modelo anterior, não são das ULS. Ou seja, todas as questões que nós estamos aqui a identificar, ou tudo o que identificou... Não, sim, é um sistema que tem 50 anos e em 2 anos espera que ele vá resolver os problemas do mundo, é complexo. Mas todas as questões que elencou são um problema, todos os problemas dos hospitais são decorrentes do modelo anterior, não são do atual. Eu creio que as OLS têm tudo para falhar se mantiverem o mesmo modelo. O meu ponto que eu estava aqui a tentar apresentar é: nós não conseguimos produzir resultados diferentes ou executar funções diferentes se mantivermos a mesma estrutura ou a mesma configuração de sistema. Portanto, é necessário rever o sistema. E não sou eu que o digo, quer dizer, e naturalmente eu não tenho nenhuma bola de cristal para adivinhar o que é que vai acontecer amanhã. Agora tenho a percepção que existem OLS que vão funcionar melhor ou estão num ganho progressivo e de melhoria, outras não vão funcionar, como os hospitais também, uns são bons, outros são maus, outros são péssimos. Portanto, todas as organizações são altamente dependentes da forma como são geridas, das pessoas que estão lá a trabalhar e de várias circunstâncias, muitas vezes contextuais, que não dependem sequer do modelo de organização. Eu, felizmente, nesta discussão ainda hoje, nem sequer falámos de financiamento, felizmente, porque eu ainda sou daqueles que tenho a opinião que grande parte do problema não passa por financiamento. Pronto. Mas podíamos ter aqui alguém a falar, a dizer que o problema da saúde é de financiamento e da forma como colocamos o dinheiro. Eu acredito que há outros problemas muito mais relevantes do que a questão do financiamento. Agora, também acredito que o sistema, quando pergunta as OLS vão funcionar, como lhe digo, umas vão, outras não. Até porque a grande vantagem que me parece este modelo é existir uma capacidade de grande descentralização e deste modelo tentar ajustar-se às realidades locais. Coisa que ter um modelo, e isso é que é um erro, e é dramático se isso acontecer, é se nós quisermos um modelo de regra e esquadra para Portugal. O Hospital de Bragança ou o OLS de Bragança não é a mesma coisa como o OLS em Coimbra ou do Santa Maria. Elas não podem ser iguais, não podem ter modelos iguais. Devem ter um conjunto de padrões e modelo que deve ser minimamente homogéneo, mas depois o ajustamento à realidade local é completamente diferente. E nessa lógica, a questão é até passando para a questão dos hospitais universitários. O problema dos hospitais universitários, mais uma vez, não foi causado pelas OLS. É um erro dizer que foram as OLS que criaram um problema ou que voltaram... Mas também eu creio que conheço a sua opinião e não foi nada disso. Não quis dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que essa discussão é que não pode ser misturada com a questão das OLS, porque a questão dos hospitais universitários, escrevi, como sabe, um documento bastante extenso sobre essa matéria, e a professora Maria João também, de fazer parte do grupo de trabalho que entreguei esse documento, e existem muitas questões para resolver que transcendem muito a questão das OLS e que não dependem das OLS. Agora, mais uma vez, e que estão muito relacionadas com o modelo de governação. Os modelos de governação, reparem, uma organização com 10 mil trabalhadores não tem, nem pode ter o mesmo modelo de gestão ou de governação do que uma OLS que tem 1000. Não é a mesma coisa. Uma OLS universitária, ou altamente diferenciada, não é só o componente do ensino, mas altamente diferenciada, porque nós em Portugal conjugamos duas coisas. Temos OLS universitárias
e unidades de fim de linha ou de altamente diferenciadas. Mas também temos instituições que fazem ensino universitário, mas não são sequer diferenciadas. E não podemos confundir 4 ou 5 instituições nacionais com outras que têm ensino universitário. E nessa lógica, essas organizações complexas, repara, o LS Coimbra, 90% dos recursos estão na componente hospitalar, 10% estão nos cuidados primários. O que eu falei aqui hoje foi só praticamente cuidados em proximidade, nem sequer falei da componente, e estamos a crescer enormemente na componente hospitalar. Mas a vertente mais relevante para nós tem sido esta identificação para a transferência para a comunidade. E disse bem a questão da oftalmologia e destas unidades de oftalmologia, o que é que elas nos têm permitido. E só se consegue fazer isto no contexto do LS, que foi efetivamente conseguir ter estas unidades em proximidade, com um equipamento que é o melhor do país, com um investimento relativamente baixo, e evitar, por exemplo, 3 consultas de oftalmologia, que era o que nós pedíamos às pessoas, que é, em vez, para já, garantir o rastreio universal da retinopatia diabética, quando estávamos a fazer 49%. E a outra é conseguir que qualquer referenciação para a oftalmologia se passe por estas unidades, evitando uma consulta de oftalmologia para ir a uma primeira consulta de oftalmologia no hospital. Ir depois uma marcação para fazer exames. Dos exames marca outra consulta e nessa segunda consulta o médico vai decidir, olha, o senhor tem glaucoma, vai para a consulta de glaucoma. São 3 consultas que se evitam. Tempo médico, valor criado, não são unicórnios. Nós criamos valor por alterarmos os processos. E, evidentemente, se eu, em vez de ter 3 consultas médicas, conseguir, em proximidade, sem barreiras assistenciais, fazer um exame a um médico remotamente que faz o diagnóstico, ou mesmo a inteligência artificial, começar para a imagem, vai avançar largamente. E há uma decisão, e um apoio à decisão clínica, que evita 3 deslocações de um doente, que escusa de pagar do seu bolso, que escusa de ocupar um tempo de um médico, desnecessariamente. Isto é criar valor, e isto só se consegue fazer no contexto do OS. Repetindo isto tudo, agora veja a quantidade de especialidades que eu falei do que nós estamos a fazer. Para além disso, devo dar nota, concordo inteiramente consigo, que é necessário criar regras de referenciação. E é isso que nós estamos a fazer. Nós hoje temos um documento, graças à colaboração de todas as especialidades médicas, com discussão com os médicos de família, tem um documento de 300 ou 400 páginas com as regras de referenciação para todas as especialidades. Quais é que são os exames, quais é que são as características. E isso está e existe. Esse tipo de trabalho se faz num contexto LS. Os percursos clínicos integrados. Se nós achamos que o doente com diabetes não pode andar aqui a saltitar de um lado para o outro e perdido no sistema. Isto fez-se porque há uma médica de família que coordena um grupo, que tem médicos de todas as outras especialidades, tem profissionais de outras áreas e colaboraram para organizar a resposta à diabetes. Na gravidez igual. Na insuficiência cardíaca o mesmo, para as crónicas respiratórias. 1 em cada 4 mulheres na ULS Coimbra sofre depressão. Percurso clínico integrado para a depressão. Este tipo de respostas consegue-se no contexto do ULS. Isso eu estou convencido. Dos CACs. Não, o que é que é? Mas eu respondo-lhe. São 2 grupos de médicos. Mas não tem... Mas que têm características. Mas repara, o doutor Mariano Pego é patologista clínico. O senhor professor é oftalmologista. Consegue ver diferenças maiores? O que eu quero dizer com isto, as culturas e as realidades, eu tenho, na ULS Coimbra, salvo erro, existem perto de 70 especialidades médicas. Eu consigo identificar culturas em cada especialidade, em cada serviço. Aliás, eu venho de uma organização que até tinha especialidades em 2 hospitais e que tinham culturas diferentes dentro da mesma especialidade. O que eu quero, eu não nego a complexidade. O que esta complexidade obriga é novos modelos de governação e melhores líderes e melhor gestão. E, evidentemente, e não é por estarmos num congresso da Ordem dos Médicos, é necessário realmente que os médicos se envolvam na gestão e tenham grande capacidade de liderança dos processos clínicos. E mesmo esta questão dos processos clínicos integrados são sempre e têm que ser sempre liderados. Toda a gestão da mudança, toda a mudança é feita por clínicos. E é exigível que os clínicos queiram fazer essa mudança e liderar essa mudança. Eu acho que a grande dificuldade que temos, até das questões que falou bem da questão geracional, é nós realmente conseguirmos e sermos capazes de trazer pessoas para liderar processos clínicos. Porque o sucesso do serviço de oftalmologia do Sr. Professor tem sucesso porque teve grandes líderes. É o melhor serviço de oftalmologia do país, já vai ficar aqui a doutora Maria João chateada comigo, por ter grandes líderes. Não tenha dúvidas disso. E temos outros serviços que realmente, olha, andam mais coxos porque não têm grandes líderes. Isto depende de pessoas e nós temos que formar pessoas e trazer essas pessoas para a liderança. Eu tenho um oftalmologista do meu serviço ali no público a dizer que não, que o melhor serviço é o São João. Sempre foi uma guerra. É saudável.
Eu estou de acordo com o que diz o Dr. Alexandre Lourenço. Há este modelo que foi implementado, terá mais-valias, terá menor-valias. Há um aspecto que é, independentemente de ser um conceito do LIS ou não, e já havia antes, o trabalho integrado entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares tem de existir. Ponto. Ponto. Não há outra forma de fazer a coisa, porque o utente não pode ser um fragmento que às vezes vai para um lado e outras vezes vai para o outro. O utente é uma pessoa que tem um contínuo de cuidados. Portanto, a forma como é organizada, o facto de os cuidados de saúde primários estarem organizados com uma autonomia, que depois é uma autonomia que tem uma legislação que depois não é completamente coerente com todo o resto do processo dentro do LIS. Eu acho que seguramente havia muitos aspectos que era conveniente serem melhor esclarecidos. Algumas das mais-valias que eu tenho visto em relação à implementação das ULS é que nós somos forçados a conversar uns com os outros, a enfrentar os problemas e tentar, de uma forma pragmática, encontrar soluções que deem a resposta às pessoas. E depois há um aspecto que o Dr. Alexandre Lourenço disse e que eu concordo em absoluto, há um outro interveniente que passou a estar presente neste processo, que é o município. E em Coimbra tem vários municípios, eu tenho 3. Aquilo que eu tenho em termos de resposta nos 3 municípios é completamente diferente. As populações são diferentes. E a resposta que o município me dá, a colaboração que o município me dá é completamente diferente. Eu tenho municípios que são mais ausentes e tenho outros que estão mais presentes. E quando estão presentes, são um fator crítico para eu conseguir ter respostas, por exemplo, no setor social. Por exemplo, naquilo que são os transportes. Portanto, o modelo do LIS, não sei o que é que vai acontecer, mas tem muitos aspectos que têm que ser melhorados, mas claramente, na perspectiva do utente, tem mais valias. Em relação às ULS universitárias, aos hospitais universitários, eu não acho que a faculdade e os hospitais estejam de costas viradas. Acho que não. Acho que aquilo que nós temos em termos hospitalares, e que eu acho que é importante, é que neste momento, em termos de inovação tecnológica, muitas vezes os hospitais têm de se aproximar mais a outro tipo de estruturas capazes de desenvolver tecnologia, que muitas vezes uma faculdade de medicina não tem essa capacidade e, portanto, às vezes há uma agilidade noutro tipo de empresas, nomeadamente na área da engenharia. Não sei qual é a vossa experiência em Coimbra, mas nós do São João temos essa experiência. Nós conseguimos ter um objeto, um produto que é uma mais-valia para os utentes, porque trabalhamos com outros interlocutores e não só com a Faculdade de Medicina. E eu acho que a Faculdade de Medicina muitas vezes precisava... com as universidades. Mas a universidade num todo é mais... precisava também de ser mais ágil. Eu aproveitava para mudar aqui um bocadinho a agulha, perguntar se não acham que o caminho para um SNS sustentável passa por uma aposta efetiva na promoção da saúde e na prevenção da doença, que permite diminuir progressivamente a carga de doença e, dessa forma, diminuir os custos atuais que estão muito centrados no modelo em que, fundamentalmente, nós olhamos para a doença e não trabalhamos a montante. Nós, hoje, eu julgo que o Dr. Alexandre Lourenço vai para Lisboa a seguir, não é? Hoje está a ser discutido em Lisboa as questões da gestão do risco e fatores de risco e estas questões. Sim, é uma oportunidade excelente. Nós vemos, por exemplo, a nossa população da Maia é uma população que tem, sobretudo, diabetes. A nossa população de Valongo é uma população que tem, sobretudo, doença isquémica e hipertensão arterial. Portanto, nós conseguimos dar respostas que são muito mais de acordo com aquilo que temos naquela população e trabalhar nesse sentido com aquelas pessoas para efetivamente modificarmos fatores de risco de uma população. Com a OLS conseguimos fazer isso.
Eu creio, quer dizer, o sucesso do sistema de saúde, por mais que isto às vezes seja difícil de muitas vezes generalizar, é a existência de uma visão de saúde pública do sistema. E claramente as OLS permitem esta gestão de saúde pública, desde gestão de base populacional. E grande parte das atividades que eu até enunciei na minha apresentação estão relacionadas com isto, com esta capacidade. Em proximidade nós resolvemos a maioria dos problemas. Seja através de garantir equipas de saúde familiar para a população, que isso evidentemente tem um efeito, reparem, Portugal deve ser dos países desenvolvidos com menos hospitalização de doentes com diabetes, insuficiência cardíaca e crónicas respiratórias, asma, DPOC. E nós continuamos a acreditar, pelo que estamos a implementar, que ainda vamos conseguir reduzir isso a 50%. Portanto, nós estamos a falar dos melhores países do mundo e ainda é possível reduzir a cerca de 50% ou reduzir metade deste tipo de hospitalizações. E isto consegue-se com programas claramente focados na melhoria. A questão, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de algo que só se consegue fazer neste contexto do LS. As consultas de sessão tabágica nos centros de saúde. Nós, das especialidades, tínhamos mais lista de espera, que era só para sessão tabágica, era pneumologia. Consultas de sessão tabágica em todos os centros de saúde. Uma forma diluída em todos os centros de saúde. Isto consegue-se desta forma. A questão da obesidade infantil, estamos a desenvolver agora um programa piloto no Centro de Saudeiras, que era, na prática, o nosso centro de saúde com mais a obesidade, ou com mais diagnóstico da obesidade infantil. Intervenção nutricionista, psicólogo, que estamos a fazer a intervenção nos primeiros 1000 dias de vida, desde a gestação até ao da concepção, até aos primeiros 2 anos de vida, e a trabalhar, e para perceber se nós conseguimos alargar o programa, e temos que o trabalhar, desenhá-lo. Evidentemente, nada nestas coisas temos que desenvolver muita componente técnica e depois, para depois conseguir expandir, mas esta questão, por exemplo, da obesidade infantil é essencial resolver. Agora, o que não podemos esquecer é, efetivamente, eu creio que, por mais esforço que se faça, eu creio que muitas vezes estamos sempre na expectativa, vão reduzir a despesa em saúde, mas por mais esforço que se faça, a despesa em saúde tem uma tendência crescente. Podemos manter as pessoas mais saudáveis e o objetivo de manter as pessoas com mais de 65 anos saudáveis, com o mais tempo possível, por mais que se faça em termos de alimentação saudável, exercício físico, a carga de doença vai continuar a aumentar e a despesa em saúde vai continuar a aumentar. A única coisa que nós conseguimos fazer efetivamente é reduzir o ritmo de crescimento. E nesse sentido, fico muito preocupado, e permitam-me dizer isto, quando continuamos a ter uma narrativa no nosso país, quando temos dos países com menor despesa pública em saúde, dos países desenvolvidos, a doutora Maria João apresentou ali um gráfico, nós temos a menor despesa pública em saúde e estamos a empurrar para cada um dos cidadãos a despesa em saúde, a despesa privada, e continuamos a dizer que no Estado não gastamos demasiado em saúde e despesa pública, eu continuo a dizer, há muito desperdício que deve ser combatido. Agora, continuamos a gastar muito pouco em saúde para as características da população. E nesse sentido, por mais investimento que exista em prevenção e que deve ser feita, prevenção primária, secundária, é inaceitável não ter universalidade de rastreio do cancro de cólon, este tipo de matérias, mas evidentemente não podemos ter sequer a noção que não é preciso colocar mais dinheiro no sistema, até porque estamos a gastar 2 pontos percentuais abaixo do que é a média da OCDE. Mas já vamos terminar. Mas podemos também ter uma aposta mais efetiva na literacia em saúde e na promoção de hábitos saudáveis que podem começar numa parceria dos hospitais com câmaras, por exemplo, logo nas escolas, não é? Isso é fundamental. Eu penso que o professor Manuel Antunes também quer colocar uma última questão e depois terminamos. Está ligado? Está. Agora, bem, eu era um comentário. Eu gostei muito das intervenções de todos, como é evidente, mas estranhei, e talvez não devesse estranhar, talvez haja uma razão para isso, que houve uma palavra aqui que não esteve presente em nenhum, embora o Dr. Alexandre Lourenço, nesta última intervenção, tenha se aproximado disso, que é o diretor de serviço. Eu tenho uma frase que é assim, tudo o que é importante nos hospitais e provavelmente também nos centros de saúde, ocorre nos serviços. E, portanto, o papel do diretor de serviço é muito importante. A maneira como é nomeado, a maneira como é responsabilizado, a maneira como é avaliado, a maneira como é considerado. E, normalmente, eu tenho muitas experiências de desconsideração, embora possa parecer o contrário. Eu já sou passado e, portanto, estou à vontade para falar. E isso não apareceu aqui. E é absolutamente fundamental que naquelas listas de chaves que ele apareça. E já agora, na segunda parte do comentário, que é a questão dos centros de responsabilidade. Os centros de responsabilidade que há hoje, e lembro o Decreto-Lei 4 de 1988, portanto vão lá quase 40 anos,
O que aparece hoje, já apareceram mais 7 ou 8 modalidades de centros de responsabilidade que perverteram completamente o que era o centro de responsabilidade. O centro de responsabilidade agora estão a ser criados, por exemplo, o exemplo dos centros de responsabilidade na urgência, que é apenas para justificar dar mais salário a qualquer coisa, sem se preocupar com resultados. A filosofia dos centros de responsabilidade era assim: vamos avaliar os resultados e, se esses resultados forem favoráveis, depois damos um prémio de desempenho, que era assim que se chamava. Agora não estamos a dar nada, nem há avaliação desses resultados. E, portanto, nós temos muitas invenções, mas a roda já foi inventada há muito tempo e, portanto, era bom que se olhasse também um bocadinho para isso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer grande. As nossas desculpas de 7 minutos e 34. Também começamos 10 minutos mais tarde. Damos por concluída então esta sessão. Muito obrigado a todos. Na vanguarda da Fazemos excelência agora- médica, nasce. Peço desculpa. Fazemos agora um pequeno intervalo para coffee break, apenas 10 minutos. Podem passar através destas portas para o mesmo e também encontrarão exposições aqui ao largo para conseguirem visualizar nestas laterais da magnífica sala. Até breve. Aquilo que necessitam para o